person auspiciously. Lord Hari, Lord Jagannath is going Kurukshetra to Vrindavan. Excelentes pessoas, porque o Jagannath saiu de Kurukshetra para Vrindavan. Você pode falar mais alto, porque eu não escuto, cada um pode falar alto. Assim como dito, era um momento super auspicioso. Então, Krishna foi de Dwarakapuri para Kurukshetra. Esse local é chamado de Samanta Panchak. Esse é o motivo de todas as rainhas, 16.108 rainhas, e todos os Dwarakavasis irem para Kurukshetra. E também todos os rishis e todos os munis foram para lá, porque Krishna tinha ido. Por isso que todos os rishis, munis, sadhus foram a Kurukshetra. Quando as gopis, em especial, dentre os Brajavasis, ficaram sabendo que Krishna foi para Kurukshetra, todos os Brajavasis também foram a Kurukshetra. Até os Hastinapurvasis, ou seja, os Pandavas, também foram a Kurukshetra. Eles foram principalmente para ter o darshan de Krishna, Krishna darshan, Govinda darshan. Pois cada pessoa tem um motivo diferente. Cada um foi por um motivo diferente para Kurukshetra. Os munis e os rishis foram para ter o darshan de Krishna. Especialmente por ser uma época, um dia muito excelente, muito auspicioso. Quando Krishna chegou lá, os Brajavasis também chegaram. Até mesmo Shrimati Radhika, Lalita, Vishaka, todos. Na verdade, surge essa questão. Quando Krishna estava em Mathura, por que os Brajavasis não foram até lá? Porque de Vrindavan para Mathura é quanto tempo de viagem? Ele está falando que é 1 quilômetro, 2 quilômetros, alguns quilômetros só. Na verdade, Vrindavan e Mathura, assim, eles estão na borda, assim. É como se fosse um país e outro país que estão um do lado do outro. Surge essa questão. Por que os Brajavasis não foram para Mathura, pois é mais perto, para ver Krishna? E ao invés disso, foram para Kurukshetra. Porque de acordo com a geografia, você pode ver que de Vrindavan para Kurukshetra é mais de 400 quilômetros, ou seja, é muito longe.
Todos os Brajavasis, até mesmo Nanda Maharaj foi até lá. Mãe de Yashoda também foi. Tudo isso está mencionado no Shastra. Radha, Lalita, Vishaka, todos foram para se encontrar com Krishna, mas qual o motivo disso? De Vrindavan para Mathura? Ou até mesmo Nandagam. Nandagam para Mathura talvez sejam 50 quilômetros, né, de acordo com a geografia. Você pode observar isso. Mas eles não foram de Nandagam para Mathura, que é mais perto. Ou seja, uns 50 quilômetros. Mas agora eles foram para Kurukshetra, para se encontrar com Krishna. Mas qual é o motivo? Surge essa pergunta. Não surge essa pergunta? O chamado Bhagavatam também dá evidência disso. Ele prova que quando as gopis ouviram que Krishna estava em Kurukshetra durante esse eclipse solar, elas foram até lá. Essa pergunta é muito bela, mas qual é a resposta? Então agora vocês têm essa pergunta. Vocês podem pensar e vocês mesmos vão descobrir. Não é verdade? O que vocês acham que é? Não, esse não é o motivo. Quando Krishna estava em Mathura, por quantos anos Krishna ficou em Mathura? Por talvez uns 10, 15 anos. Então vocês podem calcular quantos anos que se passaram. Por que eles não foram para lá? Porque o devoto está falando sobre uma... Enfim. Krishna, ele ainda não era casado, de acordo com o chamado Bhagavatam. Quando Krishna estava em Mathura, ele não se casou. Mas no Brihad Purana é explicado que Krishna se casou com Rukmini em Mathura. Mas no chamado Bhagavatam é escatá. Nenhum Brajavasi foi para Mathura, apesar de Krishna estar lá.
Mas Shukadeva Goswami Pad disse para Parishit Maharaj, esse Kurukshetra Milan Prashant, esse momento em que todos os Vrajabasis, o cachorro quer entrar no templo, os Vrajabasis foram para Kurukshetra. Esse kata, esse prashanga, esse encontro é dito muito belamente. Talvez eu vou falar, e talvez é dita essa resposta depois, né? E também outra pergunta é por que Krishna não foi de Mathura para Vrindavan, de Mathura para Vrindavan? Tem várias perguntas que surgem. Então, Kurukshetra Prashanga, esse é o nosso kata, e ele é muito importante. Os Brajavasis se encontraram com Krishna em Kurukshetra. Havia o encontro, mas apesar disso havia a maior separação de todas. Encontro e separação, separação e encontro. Na morada do amor, Premaraja, existem duas coisas, o encontro e a separação. E também outra coisa, a separação no encontro e também existe encontro na separação. Milan, Viraha, Viraha, Milan. O que eu disse? Milan, Viraha. Eles se encontram com Krishna. Mas enquanto estão se encontrando com Krishna, sentem muita separação, muita saudade dele ao mesmo tempo. E em Vrindavan, as gopis sentem tanta dor de separação por Krishna, apesar de estar se encontrando com ele. Por quê? Porque Prema é a coisa mais elevada que existe. Prema Vivata. Existem dois significados de Vivarta. Prema Vivarta. Vivarta significa ilusão. Brahm. Brahm, assim como os Mayavadas. Ou seja, ilusão. Mas, para os Gauriya Vaishnavas, Vivarta significa Prema Vivarta. Esse é o motivo de Ramananda citar esse verso. De acordo com os desejos de Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda recitou esse verso. Shrimati Radhika está dizendo: eu não sou a desfrutadora. Ambos estamos misturados. Não é possível dividir a gente. Isso é algo muito elevado. Ou seja, Prema Vivarta. É dessa forma que Prema, amor, funciona. Por isso que é muito difícil entender quem que é o desfrutador e quem que é o desfrutado. Porque eles estão como se fossem misturados. É como se eles estivessem juntos, misturados, não é possível separar. Esse é o nível mais elevado de Prema. Snehaman, Pranay, Raganurag, Rura, Adirura, Mohan, Madan, Madanaka, Mahabhav. É dessa forma que funciona. Dessa forma que funciona.
Ou seja, se esquece completamente de si. Isso que significa Mahabhav. Mas que tipo de Mahabhav? Madhanaka Mahabhav. É algo muito difícil de compreender. Atma Vismaran. Quem sou eu? Sou eu Radha? Ou eu sou Krishna? Vismaran significa se esquecer de si. Shrimati Radhika se esquece completamente de si mesmo. Eu sou Radha ou eu sou Krishna? Isso se chama Atma Vismaran. Então, Mahaprabhu perguntou para Ramananda: eu sou Chaitanya. Quem sou eu? Aqueles que são os devotos mais elevados podem entender esse assunto. Milana Viraha Viraha Milana. Enquanto se encontram, eles pensam: eu não estou me encontrando. Certa vez, Shrimati Radhika sentiu muita separação de Krishna. E Lalita Devi disse: por que você está chorando? Escreva uma carta para Krishna. Lalita Devi deu um papel e uma caneta para Shrimati Radhika. E Shrimati Radhika, ela precisava escrever aquela carta para Krishna. Quando você escreve algo, você está expressando seus sentimentos. Bhava. Quando você fala, talvez você não consiga expressar tudo que você está sentindo. Mas quando você escreve, é possível sentir esse bhava. Então, Shrimati Radhika estava escrevendo essa carta para Krishna. Mas o que escrever? Ela só pensava em Krishna, 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 Krishna. Mas o que escrever? Como que eu devo escrever isso? Como que vocês escrevem? Oh, Krishna. Então, Shrimati Radhika estava pensando. Estava pensando sobre Krishna e, durante isso, todos os passatempos de Vrindavan se manifestavam em seu coração. Krishna, Krishna, Krishna. Ela estava tão absorta em Krishna. Shrimati Radhika estava pensando: eu sou Krishna. E agora eu estou escrevendo uma carta para Radha. Eu sou Krishna. E agora estou escrevendo uma carta para Radha. Atma Vishmaran. Se esquecer completamente de si. Ela não conseguia escrever nada, nenhuma palavra. Pois ela estava sentindo muita saudade, muita separação. E o papel ficou encharcado de lágrimas. Lalita Devi percebeu aquilo. E disse: tudo bem, pode me dar a carta, pois essa carta está completa. Você já escreveu? Então, Lalita Devi pegou aquela carta, aquele papel, e enviou para Krishna. Krishna sabia qual era o significado daquela carta, porque uma carta de amor é algo simbólico. Que simbolismo havia lá? Apenas Krishna conseguia entender aquela carta. O amado e a amante, eles sabem qual é a língua do amor deles. Não é todos que conseguiriam entender. Assim como Rupa Goswami, que escreveu uma carta para Sanatana Goswami. Quem que conseguiria entender aquela carta? Qual o significado por trás dela ninguém conhecia. Sanatana Goswami Pada, ao ler aquela carta, havia percebido
o que estava nela. Isso está descrito no Chaitanya Charitamrita. Rupa Goswami escreveu uma carta para Sanatana Goswami, pois Sanatana Goswami estava ficando na prisão do rei Husyamsha. E como se livrar daquela prisão? Rupa Goswami escreveu uma carta simbólica. Nela havia essas palavras, que apenas Sanatana Goswami conseguiria entender. Então Sanatana Goswami fez os arranjos para escapar da prisão. Por que eu estou falando isso? Apenas Prem e Premika, aqueles que se amam, conseguem entender o significado simbólico de uma carta de amor. Não todos. E agora, aquela carta de Srimati Radhika havia chegado para Krishna. E o que estava naquele papel? Apenas lágrimas. E Krishna começou a chorar muito. Veja isso. Ou seja, o amor é algo muito elevado. E acontece isso, Atma Vishmaran. Srimati Radhika às vezes ficava pensando sobre Krishna sozinha. Ficava tão absorta em Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. E então começava a pensar, eu sou Krishna. Às vezes ela ficava fazendo piadas com si mesma. Ela olhava para o céu, via uma nuvem escura, pensava que era Krishna e tentava abraçar aquela nuvem de chuva escura. Isso é chamado de Atma Vishmaran, ou seja, se esquecer de si próprio. Apesar das gopis terem se encontrado com Krishna em Kurukshetra, elas estavam sentindo muita separação de Krishna ao mesmo tempo. Rupa Goswami Pad, ele descreve a loucura transcendental de Srimati Radhika no Srimad Bhagavatam. Quando Uddhava foi para Vrindavan, ele pôde ver essa Divya Numandini Srimati Radhika, ou seja, Srimati Radhika sentindo essa loucura transcendental. E Uddhava ficou surpreso. Que tipo de prema existe no coração de Srimati Radhika? E em Kurukshetra, apesar de Srimati Radhika estar se encontrando com Krishna, aquela separação que ela está sentindo é a mais elevada. Esse kata é tão belo. Krishna estava sentado e cada um dos devotos estavam indo se encontrar com Krishna. Mas Srimati Radhika e as gopis estavam meio longe de Krishna, não foram tão perto dele. Kunti Devi foi e também sentiu uma separação de Krishna. Kunti Devi disse: Kunti Devi contou para Krishna como que ele protegeu a vida deles de Duryodhana e do Shasan, salvou nossos filhos. Eles colocaram fogo na nossa casa, contou vários katas. Até mesmo Draupadi disse vários katas. Mahabharata, todos esses katas. Um por um foram expressando seus sentimentos para Krishna. E no final, Nanda Maharaj se encontrou com Krishna. Na verdade, Krishna
não disse nenhuma palavra. Ele estava parado, com lágrimas escorrendo de seus olhos. O que falar de Nanda Maharaj? Ele não conseguia dizer uma palavra. Só de ter o darshan de Krishna, lágrimas escorriam de seus olhos. Depois dele, Mãe Yashoda também se encontrou com Krishna. Quando Mãe Yashoda chegou, Krishna começou a chorar. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. E abraçou Mãe Yashoda. Mãe Yashoda também não disse uma palavra. Ela queria falar algo, mas a sua garganta estava completamente embargada. E nenhuma palavra conseguia sair de sua boca. E Devaki percebeu. Talvez Krishna queria voltar para Vrindavan. E Devaki usou algumas palavras assim. Espertamente ela usou várias palavras. Com Krishna. Na verdade, Nanda e Yashoda não são os pais de Krishna, pois Krishna é o meu filho. Assim como o corvo. O corvo, ele faz o seu ninho. O cuco, ele faz o seu ninho. Quando o corvo faz o seu ninho, após os corvos saírem do ninho, o cuco pega os ovos do ninho do corvo. Então, o corvo fica muito bravo e começa a sair voando atrás do cuco, fazendo esse som. O corvo fica muito irado. Correndo, voando atrás do cuco macho. Enquanto isso, a pássaro cuco fêmea, ela joga todos os ovos do corvo para baixo e se aposta do ninho do corvo. O corvo é tão tolo. Entende? E começa a pensar que aqueles ovos que estão lá do cuco são dele. Então, o cuco cuida daqueles ovos. E depois de alguns dias, quando os pássaros nascem, o cuco, o corvo fêmea, ainda pensa que aqueles ovos são dela. E quando eles crescem um pouquinho, aqueles pássaros, então a cuco fêmea chega a fazer esse som. E os bebezinhos pássaro cuco saem voando atrás da cuco fêmea. E o corvo fêmea fala: eu cuidei, Cuidei de todos aqueles ovos, eles são meus. Mas agora, na verdade, eles eram dos cucos. E o corvo fica muito triste. Todos aqueles cucozinhos saíram voando atrás da mãe cuco. E o corvo fica muito, muito triste. Na verdade, Devaki queria falar sobre isso. Krishna, ele é o meu filho, Devaki Sutta. Na maior parte dos shlokas do Srimad Bhagavatam, é usado essa palavra específica, Devaki Sutta. Até mesmo durante a Rasa Lila,
Shukadeva Goswami Pada mencionou em vários lugares, usou essa palavra em vários shlokas. Krishna é Devaki Sutta, o filho de Devaki. Mas os nossos Goswamis, de forma muito secreta, explicaram. Quando Shukadeva Goswami Pada descreve Krishna como Devaki Sutta, na verdade ele está dizendo que Krishna é filho de Jashoda, pois um dos nomes de Jashoda é Devaki. A esposa de Nanda Maharaj, Jashoda, possui dois nomes, Devaki e Jashoda. Mas o nome de Jashoda é o mais preeminente, é o que ela mais usa. Esse verso descreve que a esposa de Nanda Maharaj possui dois nomes. Por isso que o outro nome dela é Devaki. E em qualquer verso que Shukadeva Goswami Pada descreve Krishna como Devaki Sutta, na verdade ele está querendo dizer que Krishna é o filho de Jashoda. Assim como nesse verso, que também menciona Krishna como Devaki Sutta. Devaki Sutta significa Jashoda Nandan. No Srimad Bhagavatam, em vários versos, Shukadeva Goswami Pada menciona esse nome, Devaki Sutta. Mas aquelas pessoas que não são tão inteligentes pensam que Krishna é filho de Devaki, mas na verdade Krishna não é filho de Devaki, e sim de Jashoda, Jashoda Nandan. Shukadeva Goswami Pada Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami Pada: Ó Gurudev, você sabe passado, presente e futuro. Swami Shri Hari, ele está sendo amamentado por mãe de Jashoda. Na verdade, Vrindavan Krishna é o filho de verdade de Nanda e Yashoda. Shukadeva Goswami Pada sabe sobre tudo isso. Mas na Assembleia de Parikshit Maharaj, ele chamava, na maior parte das vezes, Krishna de Devaki Sutta. Devaki Sutta. Então Devaki tentou explicar que Krishna é o meu filho. Eu só dei ele para você protegê-lo de Kansa. Devaki explicou dessa forma. Ela estava expressando seu coração. Muito espertamente ela estava expressando seu coração. Oh, Jashoda, na verdade, Krishna não é o seu filho. Ele é meu filho. Eu só entreguei ele para você cuidar dele. Você só deu à luz a um bebê, uma menina, Jogamaya. Mas Kamsa já a matou. Kamsa não matou? Ele tentou matar, mas na verdade ele não matou Jogamaya. Mas de qualquer forma, ela não estava lá, ela já tinha ido embora. Então por isso que Devaki está falando. Krishna é o meu filho. Você apenas cuidou dele. Mas Rohini Devi,
ela sabia qual era a verdade absoluta. But Rohini Devi, she knows. Rohini Devi sabia. Por quê? Porque ela estava em Braj. So Rohini Devi, she knows Então Rohini Devi sabia Krishna is the que Krishna é filho de Jashoda. Jashodananda. Krishna name Bhuvakha Prabhu nahi suni Jasodanandan Samsundar Eimam Prajani. Once Prabhupada did Certa vez Balbacharya he was very proud. foi até Chaitanya Mahaprabhu com muito orgulho, The meaning of dizendo: Krishna. Eu, Many meanings of Krishna. eu escrevi vários significados para o nome de Krishna. Loved. E Mahaprabhu começou a rir. Qual é o significado de Krishna? Ele perguntou. Krishna name Bhuvakha Prabhu nahi suni. I never heard the many explanation of Krishna. Only Jasodanandan Samsundar. Eu nunca ouvi nenhuma explicação para o nome de Krishna, apenas de Brajananda Shama Sundar. Jashodananda no Shama Sundar. Krishna is called Jasodanandan. Krishna é chamado de Jashodananda Samsundar. e também é chamado de Shama Sundar. Murali Manohara Radhika Sikaman Kripanidhi Sapriya Charana Kinkare. So Mahaprabhu Vocês estão ouvindo quando eu estou falando? Bhuvakha Prabhu nahi suni Vocês ouvem quando eu falo? Jasodanandan Samsundar Eimam Prajani. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Jasodanandan Krishna. Jashodananda Krishna. Chaitanya Mahaprabhu. E ele está dizendo: Heard the many meanings of eu nunca ouvi que existem vários significados para o nome de Krishna. Apenas dois são os nomes mais proeminentes: Jashodananda e Shama Sundar. So now coming to this. Continuando. So when devotee tried to explain her heart, see Krishna Deva que tentou explicar just I gave to you, para Jashoda now I give her que Krishna era filho dela. Eu apenas entreguei ele para você e agora eu quero ele de volta. Porque quando Devaki viu so much attached with Mother Jasoda. o apego que Krishna tem por Nanda Yashoda, por Nanda Yashoda Devotee afraid. e também pelos Brajabasis, Devaki ficou com medo. Ran away. Ela pensou: agora Krishna vai embora de Kurukshetra para ir para Vrindavan e eu vou perder meu filho. And that time Rohini Devi, Nesse momento, she told to devotee, Rohini Devi disse para Devaki: Devaki, o que você está fazendo aqui? Essa é a sua responsabilidade. coming here, Vários reis, várias pessoas, vários convidados estão chegando. Você deve dar as boas-vindas a eles. Veja, Rohini Devi said, hold the hand. Rohini Devi segurou a mão de Devaki e puxou ela assim para fora daquela assembleia. Porque Rohini Devi sabia, Use this one. e se Devaki falasse isso, Your son, my son. ó Jashoda, na verdade Krishna não é o seu filho, é meu filho. Jashoda não iria conseguir tolerar. Talvez Jashoda poderia até morrer. Why say this? Look, this even the Vatsalya, Por que estou falando isso? Pois até mesmo em Vatsalyabha, Mother Jasoda, mãe Yashoda, ela também estava chorando em Viraha. but feeling Ela estava se encontrando com Krishna, mas sentindo separação dele ao mesmo tempo. Durante aquele encontro, todos estavam sentindo separação, expressando o que estava no coração deles, enquanto choravam. Kurukshetra Milan, eles estavam se encontrando lá em Kurukshetra. Eles estavam se encontrando, mas sentindo muita separação. Todos choravam, enquanto expressavam seus sentimentos. Na verdade, Rupa Goswami Pada explica: quando Krishna se encontrou com Mãe Yashoda em Kurukshetra, quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 70 anos. Então, tente entender. Quantos anos Mãe Yashoda tinha? maybe more than 100 years. Mais de 100 anos. But Mother Jasoda is complete regard. Mas Krishna aware. They know that all the fresh milk coming out from her.
quando ela viu Krishna, apesar de não estar grávida, leite jorrava seus seios. Apesar dela ter quase 100 anos de idade. Ela já estava numa idade bem avançada. Mas leite jorrava de seus seios. 9 Sattvic Bhavas surgem. Asta Sattvic Bhavas. 8 humores estáticos. Asta Sattvic Bhavas. Mas em Vatsalya Bhava há um a mais. 9 Sattvic Bhavas. Se vocês estão entendendo não tem problema. Mas ouçam. Romancha significa que todos os pelos estão arrepiados. Kampa, o corpo começa a tremer. Lágrimas escorrem dos olhos. Existem esses 8 sintomas estáticos, Asta Sattvic Bhavas. Mas em Vatsalya Bhava existem 9 humores, sintomas estáticos. Mas nesse mundo material não é possível isso. É possível? Não é possível. É possível que uma pessoa assim, muito velha, com 100 anos, leite jorrar de seus seios? Não. Mesmo se... Não é possível. Então, esse é um sintoma de Vatsalya Bhava. O humor maternal. Mas Devaki... Mas Devaki, apesar de estar falando que Krishna era filho dela, isso não estava acontecendo com ela. Então, Rupa Goswami Pada, ele explica muito belamente sobre isso. Devaki está falando, Krishna é meu filho. Então, por que isso não está acontecendo com você? Por que leite não está escorrendo seus seios? Na verdade, Krishna, ele é filho de mãe Yashoda. Rupa Goswami Pada explica que Krishna é filho de mãe Yashoda, de Yashodananda. Sanatana Goswami Pada manifestou essa canção, esse poema. Jashoda Tanaya. E da mesma forma, Rupa Goswami Pada também explicou no Srimad Bhagavatam, deu essa conclusão. Krishna é filho de quem? De Devaki ou de Jashoda? Qual é o shloka que descreve isso? Jayati Janani Vasu Devaki Janmava. Esse shloka é ótimo. A essência do Srimad Bhagavatam está nesse shloka. Ele é a essência do Srimad Bhagavatam. Vocês devem aprender esse verso. Quando Shri Gurudev Narayana Goswami Maharaj estava em Jagannatha Puri durante o Chaturmasya, durante o Purushottam Mas, nesse mês extra, durante o mês inteiro, todo dia, Gurudev dava uma aula explicando sobre esse shloka.
Esse cantar é muito belo. Esse shloka é muito belo. E ele está provando que Krishna é filho de mãe Yashoda, não de outra mulher. Vad significa que as pessoas elas só argumentam sobre isso. É uma palavra em sânscrito. Quando você fala uma coisa, a pessoa fala outra coisa. Dá outro argumento. Você fala, isso é preto. A outra pessoa fala, não, isso é azul. Não, isso é verde. Vou falar uma história pra vocês. Certa vez, um tigre e um burro. Havia um tigre e um burro. Eles estavam num terreno, assim. Num campo. O burro disse para o tigre: toda essa grama aqui é preta, é azul. E o tigre disse: não, a grama aqui desse terreno, na verdade, ela é verde. Eles começaram a argumentar. Quem? O burro e o tigre. O que o tigre estava falando? A grama é verde. E o burro disse, não, a grama ela é azul. Mas quem que vai dar a conclusão? Então eles falaram, vamos para o nosso rei. Quem que é o rei dos animais? É o leão. Eles foram até o leão. Qual que era o argumento deles? O leão perguntou. E o tigre disse, eu vi que a grama é verde. A grama é verde. Mas o burro está falando que a grama é azul. Então o leão disse, tudo bem, tigre. Eu vou te punir. Severamente. Vou te punir severamente. Porque você está errado. Então o tigre perguntou para o rei, como é possível que eu esteja errado? A grama é verde. A grama é verde. A gente até fala grama verde. Você mesmo pode vir e ver como que a grama é verde. Não existe grama azul. Não, a gente até fala grama verde. Mas ninguém fala grama azul. O burro está falando que a grama toda é azul. Então o leão disse. O tigre disse, por que você vai me punir? O que eu fiz de errado? Por quê? Por que você está argumentando com um burro? O burro é burro. Murca. Entende? Ou seja, nunca argumentem com uma pessoa tola. Nunca discuta com uma pessoa tola. Por que você está discutindo com uma pessoa que é tola? O tolo pode falar qualquer coisa. Mas tudo que ele fala é inútil mesmo. Então o rei, o leão, disse, nunca discuta com uma pessoa tola. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque isso é chamado de Vada e Vivada, ou seja, argumentos. Quando você fala uma coisa, outra pessoa estabelece outra filosofia, corta sua filosofia. Na verdade, é isso que os panditas fazem. Um pandita fala uma coisa, outro fala outra. Por isso que o Shastra diz, não argumentem, não discutam com panditas, porque eles vão
estabelecer uma filosofia, aí depois outro pandita vai cortar a filosofia, vai estabelecer sua própria filosofia. Não é verdade? A maior parte dos panditas, quando eles vão para um local onde há Mayavadas, eles glorificam os Mayavadas, mas quando vão para um local onde há Vaishnavas, eles glorificam os Vaishnavas. Por quê? Porque eles são panditas. Entende? De acordo com o conhecimento deles, eles estabelecem cada argumento. Entende? Se você se encontrar com qualquer pandita, ele vai falar, estabelecer algo. Mas quando outro pandita vier, ele vai cortar aquela filosofia e estabelecer sua própria filosofia, pois isso em sânscrito é chamado de Vad e Vivad. Por isso que no Mahabharata há esse verso. De acordo com seus argumentos, você não consegue estabelecer quem que é a verdade absoluta. No Mahabharata há esse verso. Também, até os Vedas são diferentes. Existem 4 Vedas, Rig, Sam, Yajur e Atharva. E existem também vários Puranas que descrevem muitas coisas. Então, como você pode estabelecer uma filosofia só? Por isso que você deve sempre seguir os passos de um Mahajan. Quem é um Mahajan? Rup Sanatan. Rup Sanatan. Eles são pessoas autorrealizadas. Vocês devem seguir eles. Caso contrário, se você for para panditas, eles vão estabelecer suas próprias filosofias, depois outros vão cortar aquelas filosofias e estabelecer as deles. Aquilo que não é verdade, eles estabelecem como verdade e depois eles cortam essa mesma filosofia e estabelecem sua própria verdade, que não é verdade. A maior parte dos panditas não são devotos. Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um grande filósofo. Mayavada Sannyasi. Mahaprabhu o derrotou. E Sarvabhauma Bhattacharya se rendeu completamente aos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu. As concepções dos pandits são como se fossem berinjelas. Sabe o que é uma berinjela? Certa vez um rei perguntou ao ministro: "Ô ministro, berinjela é muito bom. E sabe o que é berinjela? Porque você consegue fazer qualquer tipo de sabji com berinjela. Você pode colocá-la em qualquer sabji e vai ficar muito bom. Você pode fritá-la também. Entende? Vocês já comeram berinjela frita ou não? Daqui a pouco, por 4 meses, não pode mais comer berinjela, né? Vai parar a comer berinjela. Então, o quanto vocês conseguirem de berinjela, 3, 4 vezes ao dia vocês podem comer berinjela, porque daqui a pouco não vai poder mais. Por isso que aquele rei muçulmano disse para o ministro: a berinjela é tão boa porque você consegue colocá-la em qualquer preparação, qualquer sabji, entende? Né? Frita, amassada, cortada. De qualquer forma, a berinjela vai ser sempre muito bom. Pode fritar com pakora. Pode fazer qualquer coisa. E o ministro disse: sim, sim, sim. Essa explicação é ótima. Mas depois de alguns minutos o rei disse: não, na verdade a berinjela é inútil. Porque você vai ficar se coçando depois que você come.
Se você come muita berinjela, então você vai ficar com o corpo coçando ou não? Por isso que é inútil. Também não é bom comer as sementes da berinjela. Ou seja, ela é inútil. E aquele ministro disse, sim, a berinjela é inútil. E o rei perguntou ao ministro, quando eu estava glorificando a berinjela, dizendo como ela era boa, você disse, sim, ela é ótima. Mas quando eu disse que a berinjela é inútil, não é boa, você concordou também e disse que ela é inútil. Mas por que você disse isso? Aí o ministro respondeu, eu não sou servo da berinjela, eu sou seu servo. Então tudo que você fala, eu tenho que concordar. Se você estiver falando de forma negativa de algo, eu também tenho que concordar com você. Se você fala sim, eu falo sim também. E se você está falando não, eu também tenho que falar não. Entende? Então, os panditas são assim. Se eles vão aos Mayavads, um local onde há Mayavads, eles vão glorificar, Brahma. Mas se eles vão para uma comunidade Vaishnava, eles vão glorificar também os Vaishnavas. Mas por quê? Porque eles são pandits. Eles estabelecem suas próprias filosofias. Por isso que nesse verso do Mahabharata está a evidência, a prova de que o que um devoto puro, um Mahajan, está falando, essa verdade absoluta. Quem que é o Mahajan? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, os Goswamis são Mahajans. Entende? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu também disse isso. E eu também falei esse kata de Kurukshetra Milan. Krishna é filho de Devaki ou de Yashoda? Por isso que eu estou explicando tudo isso. Para dizer que na verdade Krishna é de Yashoda Nandan. Esse verso, Jati Jananivas. Devaki Janmavad. Vad significa que as pessoas só falam. Elas só falam, mas Krishna não é filho de Devaki. Vad, né? Né? Porque... ele disse. Mas é verdade ou não? Há essa dúvida. Vad significa isso. Ou seja, só um argumento. Algo que alguém disse, mas ninguém sabe se é. E outro significado, Devaki Janmavad. Outro significado disso, dessa palavra, desse verso, é o filho, a esposa de Nanda Maharaj tem dois nomes, Devaki e Yashoda. E Devaki, nesse verso, significa Yashoda. Yashoda Nandan. Então, onde está escrito Devaki Nanda, na verdade significa Yashoda Nandan, filho de Yashoda. Devaki Janmavad, ou seja, as pessoas só falam que ele é filho de Devaki. Os panditas falam, ou seja, por isso que é dito que aqueles que não são tão inteligentes falam que Krishna é filho de Devaki. Por quê? Porque eles não têm tanto conhecimento. Devaki Jananivas. E Krishna reside no coração de todos os seres vivos. Não é? Ele é o Paramatma. O Senhor está dentro do coração de todos os seres. Como que Yashodananda intoxica, cativa o coração de todos os Brajagopis?
esse prema das gopis é o mais elevado, em especial o prema de Srimati Radhika. Então, eu estou tentando escrever esse Kurukshetra Prasanga Katha, mas já está acabando o tempo. Então, Srimati Radhika disse: eu não estou feliz aqui. Por quê? Porque eu estou em Kurukshetra. Entende? O humor de Krishna aqui é diferente. Não há uma diferença no humor. Se você ficar nas margens do Radhakunda, falando Harikatha lá, você terá um humor. Mas se você falar esse mesmo Katha em algum outro lugar, não vai ser o mesmo humor, né? Por isso que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada disse, quando eu costumava falar Harikatha nas margens do Radhakunda, era um humor específico, mas quando eu falava em algum outro momento, em outro lugar, não era o mesmo humor. Porque o Harikatha depende de Desh. Desh significa o lugar. Kal significa um momento específico. E Patra significa a plateia que está ouvindo. Tudo depende disso. O Harikatha depende dessas três coisas. Quem que é a plateia que está sentado na sua frente? O orador está observando isso. Eles estão entendendo ou não o que eu estou falando? Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, certa vez, deu Harikatha lá em Madras, onde todos os mais intelectuais foram para lá. Bhaktisiddhanta Prabhupada escreveu isso na sua biografia. Todas as pessoas mais intelectuais, mais inteligentes, como advogados e médicos, né, como se fosse a nata da sociedade, todas as pessoas foram até lá. Bhaktisiddhanta Prabhupada deu um Harikatha de 1h30. Depois desse Harikatha de 1h30, quando ele perguntou para a plateia, vocês entenderam o que eu falei? Eles falaram, eu não entendi nenhuma palavra. Por quê? Porque eles não têm conhecimento acerca de Samvit, Sandini, Ladini. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele usa palavras muito assim elevadas, muito até mesmo em inglês, o que falar em bengali. Ele usava palavras assim de alta classe, até mesmo em inglês. Mas você nunca ouviu falar sobre Samvit, Ladini? O que é Ladini? Sandini? O que é Sandini? Se você nunca ouviu falar disso, você vai ficar se perguntando. Shuddha Sattva Seshad. Como esse verso. Durante 1h30, Bhaktisiddhanta Prabhupada falou um Harikatha belíssimo, usando todas as terminologias Vaishnavas sobre Samvit, Sandini, Ladini, Shuddha Sattva. Mas após essa 1h30, ele perguntou para a plateia, vocês entenderam? Todos falaram, não entendi nenhuma palavra. Por quê? Porque a gente nunca ouviu essas palavras. Não sabemos qual é o significado de Sandini. Qual o significado de Shuddha Sattva? O que é isso? O que isso significa? Apenas através do conhecimento você não vai conseguir entender nada. Esse é o significado. Quando o Senhor se manifestar no seu coração de forma misericordiosa, por si próprio, você mesmo vai perceber, se autorrealizar. Agora vocês não estão ouvindo? Vocês devem ouvir repetidas vezes. Talvez algum dia vocês vão entender. E algum dia vocês vão autorrealizar isso. O que falar de vocês? Até mesmo Narayana disse para Brahmaji:
Eu vou te dar Gyan e Vigyan, porque Gyan significa conhecimento teórico e Vigyan significa realização. A realization will come when you completely surrender. Quando que a realização surgirá? Quando você se render por completo. Então o Senhor se manifestará no seu coração. E você terá essa realização, chamada de Anubhuti. So Krishna, in that Então Krishna estava em Kurukshetra. as he told, E Shrimati Radhika disse para ele: Você é o mesmo Krishna e eu sou a mesma Radha. philosophy is same one. É o mesmo tato, a mesma filosofia. Krishna é um. He manifests different forms. E se manifesta de diferentes formas. Em Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura e Goloka Vrindavan. Again also Purna, Purnatara, Purnatama, complete, more complete, Também há most complete. Purna, Purnatar, Purnatam, completo, mais completo e o perfeito. Mathura, Completo, Dwaraka, mais perfeito, Mathura e o perfeito é Vrindavan. Lord manifests all his activities. O Senhor His manifesta todas as suas atividades de acordo com os associados, os parikas. what did he say? Vocês entenderam ou não? O que eu falei? De acordo com os seus associados, os parikar. Que tipo de associados? Um associado de Mathura, parikar é Vishwaksen, Garuda. Eles são parikars, pois eles possuem esse humor de Shanta Pradhan Dasya. Sempre se lembrem disso. O humor de Vaikuntha em Shanta é proeminente e Dasya é secundário. Entenderam? A qualificação de Shanta é Nishta, a firmeza. Ele é Bhagavan, minha Istadeva. Também há Bhakti, esse humor de serviço, mas não é proeminente, porque eles sabem. Senhor Narayana, ele é Atmaram Abdakam, ele é autossatisfeito, ele consegue satisfazer seus desejos de maneira própria. Ele é onisciente, onipotente. Sarva Shaktiman. Ele está residindo em todos os lugares. Onde é que o Senhor não está presente? Então, em Vaikuntha, eles pensam especialmente que o Senhor, ele é onipotente. Sarva Samartha. Ele não precisa de nada, mas é tão misericordioso que aceita nosso serviço. Por isso que Garuda fica onde? Longe do Senhor Vishnu, de mãos postas. Se você for a um templo de Vishnu, templo de Vishnu, onde que Garuda está? Ele está tipo na frente da porta, não está tão perto. Por quê? Porque ele é Bhagavan. Então por isso que ele está sempre com as mãos postas nessa posição. Quando o Senhor me ordenar, eu irei carregá-lo. Ele não está com sede, não está com fome, mas é tão misericordioso. Por isso que aceita nossas oferendas. Esse é o ponto. O humor deles, que é chamado de Shanta Pradhan Dasya. Shanta proeminente e Dasya, ou seja, Sevavriti, esse humor de serviço, é secundário. Entende? Se você pensa, essa pessoa está com fome, então você vai alimentar essa pessoa, assim como a mãe. A mãe, ela percebe quando que o bebê está com fome. E rapidamente ela vai alimentá-lo. O bebê, ele não fala, mãe, eu tô com fome, bebezinho. Mas a mãe sabe, ela percebe. Então, Dasyaras, Nishta e Sevavriti, essas duas qualidades. Mas em Ayodhya é o contrário. Dasya Pradhan Shantaras. Entenderam ou não? Sevavriti, ou seja, Dasya, é preeminente. Hanuman está sempre pensando, eu vou servir. Ahu Kinkaromi. Como que eu poderei servir a minha Istadeva Ramachandra? 24 horas ele está ávido para servir a Ramachandra.
Shuddha Dasya. Essa Dasya pura está presente em Ayodhya. O exemplo é Hanuman. Como ele serve. Oh, devo servir Mistadeva, Ramachandra, Nishta e Sevavriti. Então, Sevavriti é o principal, preeminente. Mas tem uma coisa, uma falha. Ele ainda pensa de uma forma opulenta em relação ao Senhor. Ele é Bhagavan. Ele é o Senhor Supremo. Bhagavat Buddhi. Onde há essa Bhagavat Buddhi, a pessoa pensa, ele é o mais elevado e eu sou insignificante. E esse mesmo Dasya Bhav também está em Vrindavan. Dasya Bhav. Mas eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Nem Brajabasi pensa que Krishna é Bhagavan. Nem mesmo um. Bhagavat Buddha, eles não têm essa concepção. E eles são muito próximos de Krishna, os Brajabasis. Entende? Eles são muito próximos de Krishna. Onde Krishna está, os Brajabasis também estão. Entende? Eles estão com Krishna lá. Até mesmo todos esses humores, Shantadasa, Sakubatsala, estão em Braj, mas se manifestam de acordo... Né? Shantarasa está lá, em Braj, mas não é preeminente. Né? A poeira de Vrindavan parece que é Shantarasa, mas não é, pois sempre tem esse humor de serviço. Como que a poeira serve Krishna em Vrindavan? Automaticamente ela fica bem macia. Quando Krishna caminha por Vrindavan, a poeira automaticamente fica bem macia. Em Vrindavan há vários espinhos. E quando Krishna vai, os espinhos ficam bem macios. Quando Krishna caminha. Quanto amor e afeição, carinho, eles têm por Krishna, Mamata. Tudo depende de Sambandha e Mamata, essas duas coisas. O amor de serviço depende de duas coisas. Sambandha, Gyan e Mamata. Mamata significa possessividade. Quando é discutido sobre prema, qual é a definição de prema? É mencionado esse verso. Ananya Mamata, eles são unidirecionados a Istadeva e possuem essa possessividade, Mamata. Narada, Uda descrevem isso. Ananya Mamata. De acordo com o relacionamento que eles possuem por Krishna, assim como Subala e Shridham, eles pensam, Krishna é meu amigo. Nanda Maharaj pensa, Krishna é meu filho. As gopis pensam, Krishna é meu amado. Dessa forma, eles possuem esse Ananya Mamata. Shantadasa, Sakabatsala, Madhurya, cada um, quando vai passando cada um, há mais um ingrediente. Vatsalya é o humor parental. Madhurya, humor conjugal. De amada amante. Cada um, passo a passo. Por que eu estou dizendo isso? Pois Kurukshetra Prasanga. Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavan. Mas de que forma? Chaitanya Mahaprabhu manifestou esse humor. Esse humor foi manifestado, na verdade, por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu manifestou esse humor, pois anteriormente isso só estava assim escrito, mas não havia o humor de que Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavan.
Por isso que, de forma muito humilde, Mahaprabhu está dizendo, no mesmo word de Shrimati esse verso. Mahaprabhu diz esse verso: ó Krishna, ó Govinda, as outras pessoas dizem que têm uma mente, mas a minha mente ela é muito instável. Às vezes ela está bem, às vezes não. Nesse mundo material, uma pessoa, um dia é seu amigo muito próximo, mas no outro dia essa pessoa vira seu inimigo, não é verdade? Por quê? Por conta da mente, porque a mente é muito egoísta. Vocês entenderam ou não? Essa é a natureza. Até mesmo nesse mundo material, em todos os lugares, esposa, esposo, até mesmo entre esse relacionamento a mente pode mudar, né? Porque a mente está sempre vagando de forma inquieta. Mas Mahaprabhu diz nesse verso, não, minha mente ela não é diferente de Vrindavan. Então, Krishna, por favor, manifeste seus pés de lótus na minha Hridaya Vrindavan, na Vrindavan do meu coração. Meu coração é como Vrindavan, manifeste seus pés de lótus. Mahaprabhu diz nesse verso. Esse é o modo de Shrimati Radhika. Ó Krishna, venha para Vrindavan. Aqui em Kurukshetra há esse humor de opulência. Mas em Vrindavan há esse humor de doçura. Em Kurukshetra há diversos reis. E também você acabou de vir de Dwarakapuri com as suas rainhas. Né? Várias mulheres. Né? Várias mulheres não é bom. Porque Shrimati Radhika não é casada com Krishna. Entende? Se você fica casado, né, com a esposa, quando você está casado com a esposa e uma mulher que não é casada vem falar com você, então a sua esposa vai ficar muito brava, né? Até mesmo se a mulher for casada, a sua esposa vai ficar muito brava, né? Por que você está falando isso? Por causa do relacionamento com ela. Mas aí você fala, não, eu não tenho nada com ela, estou falando com ela. Mas a esposa não fica feliz com isso. Ela sempre pensa, quando que ela vai sair daí do pé dele? Entende? Se Shrimati Radhika falar com Krishna em Kurukshetra, as rainhas de Dwaraka vão ficar felizes ou não? Vai falar, ei, tchau, você vai pegar meu marido? Elas ficam assim, suspeitando, né? É assim que acontece. Elas não iam ficar felizes. Por isso que Shrimati Radhika, assim, deu uma dica para Krishna. Venha para Vrindavan. Olha que local tão belo lá. Giriraj Govardhan lá, belíssima. Jamuna, Pulini. As margens do Jamuna são tão belas. Entende? Aqui há diversos cavalos e elefantes que ficam fazendo muito barulho. Muitas carruagens. Mas se você for para Vrindavan, é tão calmo, um local tão pacífico. Não é um local bem calmo e pacífico. Diversas árvores. Não há árvores tamal. Árvores kadamba. Diversos kunjas. Rasastali, Seva Kunja, Niduvan, Nikunjavan.
Vrindavan é tão bela. And they are also peacock, peahen. E também o pavão e a pavoa ficam cantando queca, o cuco fica fazendo esse som, o cu. Kurukshetra, no kukuha. Mas em Kurukshetra não há cucos. No peacock, peahen. Não há pavão e pavoas. Wheels of the chariot. Só há o barulho das rodas da carruagem, das carruagens. E as rainhas Brigadiers, soldiers, they are e soldados também ficam te saudando, fazendo saudações. Então, por favor, venha para Vrindavan. O que significa Ora Teatra? Agora Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavan. What is the meaning of a Kurukshetra? That is the opulence place. Porque Kurukshetra é um local de opulência. And Vrindavan has come E Vrindavan é Madhurjadam, o local da doçura. Venha para esse local tão belo. As gopis cantam. Ó Krishna, o que você está fazendo aqui? Você pertence a Braj, você não pertence a Kurukshetra, a Dwarka. Você nos pertence. Venha, seus amigos, Subal, Shridama, as vacas. Todos estão chorando por você. Todas as gopis estão chorando por você. Todas as Brajagopis estão chorando por você. Por isso que Braj está completamente alagada por lágrimas. E Krishna responde: faz tanto tempo que eu não caminho por lá, como que eu irei? Há muita poeira lá. As gopis respondem: não há poeira mais, porque todas as gopis estão chorando e agora está alagado pelas lágrimas dela. Krishna diz: eu perdi esse hábito meu de caminhar. Porque antes eu ficava correndo atrás das vacas. Mas agora eu já até perdi esse hábito. Como é possível que eu caminhe pela lama de Vrindavan? Vrindavan está repleta de água agora. Como que eu irei cruzar o Jamuna? Então uma gopi fala: não, as gopis elas irão fazer um belo barco com seus próprios corpos para você poder cruzar o Jamuna. Ó Krishna, você não pertence a Mathura ou Dwaraka.